Guarda aí o pessoal chegar. Boa noite, Adriana. Bora, galera. Sextou com a mentoria. Cadê essa galera? Cadê essa galera? Outra Simone! O povo tá chegando, o povo tá chegando. Professor, Boa noite, Simone. Que saudade de você, desse seu boa noite maravilhoso. saudade também. Boa noite, Lilian. Ó, Simone, cortei metade do cabelo, Simone. Lilian, E deixa eu já ouvir. Tá ficou mais calor. bonito. Obrigada. Tá, mais, Tá calor, tá calor. tá calor, tá de batom, bota as mãos, joga as mãos. Tá bom, Adriana vai ficar no chat. Lilian, eu não te ouço. Tá Galera, sem esmalte, tô, tô com um esmalte, mas é um esmalte, é meio dourado, não dá pra ver muito no Lineker. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome. Galera, hoje é a nossa primeira aula ao vivo da mentoria. Eu coloquei o desafio da semana. É Lineker mesmo? Beleza, se eu estiver falando errado, você me corrige. Lineker, porque podia ser Linique, é Lineker. Nome diferente. Vamos lá, Lilian, Simone, Simone, Adriana, bora lá. Hoje vocês vão ter questões surpresa. Eu falei que era surpresa. Eu não sou boazinha sempre. Então, eu vou coleger. Josué, boa noite. Eu vou colocar a questão na tela e vocês vão responder pelo chat ou ao vivo. Mas só responde quando eu falar já, tá bom? E depois eu posto o material para vocês. Vamos lá. Deixa eu passar a galera para o outro lado. Tá gravando, tá? Nós vamos falar sobre avaliação da aprendizagem. Então, Antunes é um dos autores assim bem citados por algumas bancas, afirma que a avaliação da aprendizagem constitui um conjunto de observações sobre a prática de ensino e da aprendizagem aplicada em sala de aula. Dessa forma, uma avaliação proveitosa, uma avaliação que vale a pena, deve ocorrer quando há uma observação contínua ao longo do período escolar. Isso está escrito aonde? Está escrito por Antunes e também na LDB. E não centrada apenas em momentos de. Então, ele quer. Não, não vou dizer o que ele quer. Bora aí, fazendo a um. Quero ver o que vocês vão responder na um. Quem souber aí pode responder. Tem dois no chat. Quem não souber já usar o chat, abre o microfone. Vamos falar, vamos conversar. Hoje a aula curtinha. Letra C, letra C. Ou seja, a questão está pedindo o que não faz parte de uma avaliação proveitosa, né? Essa questão ela está pedindo o erro. Então, ao longo do período e não centrada apenas em a avaliação proveitosa, ela precisa ter revisão? Sim. Trabalhos em grupos? Maravilhoso. Leitura compartilhada? Sim.
Apenas momentos de prova? Não, 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 né? Então, gabarito aqui, letra C. Acertaram. Vamos lá, dois aqui. Falar um pouquinho sobre avaliação. A avaliação cai em todos os concursos, galera. Questão grandona. Então, vamos lá. Os desafios na avaliação persistem na concepção classificatória, ou seja, uma avaliação que visa em separar os melhores dos piores, quem foi bem, quem foi mal. Apesar dos discursos inovadores dos professores, por conseguinte, nota-se uma resistência às oportunidades de promoção do aluno estabelecidos pela LDB, que fala que a avaliação é um processo contínuo, né, cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Nesse contexto, a implementação dessas sugestões revela entraves atendimento dos processos, revela entraves ao entendimento dos processos individuais. Outro, sim, prevalece a homogeneidade, ou seja, todas as atividades didáticas iguais, em detrimento, ou seja, no contrário, da diversificação. Além disso, os tempos e espaços escolares representam outro obstáculo significativo. Desse modo, os professores frequentemente encaram o tempo como limitador e a sala de aula como um espaço único de aprendizagem. Em conclusão, torna-se imperativo, né, uma ordem organizar eficientemente o tempo escolar, visando assim reduzir a improvisação e, por conseguinte, fomentar a autonomia do aluno. Então, vamos lá. Leia o texto, então nós já, e em seguida, analise as alternativas. Então, vou botar aqui as alternativas para vocês. Alternativa um e 2. Então vamos lá. Alternativa um. O texto sugere que deslocar as crianças de um lugar para outro, por exemplo, de um ambiente, como a biblioteca, o pátio ou a horta da escola, acaba por se tornar uma ação trabalhosa. E muitas vezes, por falta de objetividade no planejamento, uma atividade que não atinge os resultados esperados. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir que, aparentemente, há um forte predomínio dos pressupostos da homogeneidade, ou seja, predomina que tudo seja igual nas atividades didáticas, ou seja, as tarefas iguais para todos os alunos. E as explicações gerais para a turma apresentam a garantia da aprendizagem em detrimento, ou seja, contra as atividades diversificadas, de acordo com o texto. E aí? As duas afirmativas são verdadeiras, só a primeira, só a segunda, é tudo uma falsidade sem fim. O que vocês entenderam aí desse texto? Depois eu vou colocar esse material para vocês, tá? Vou voltar no texto e depois volto na questão para que vocês possam ler direitinho.
Gente, vai estar na aula amanhã do Pedro II, Indy? Amanhã eu tô presencial lá no para passar. Ah, vai não? Que pena. E aí, galera? Deixei o texto um pouquinho. Agora o que vocês entenderam do texto? Eita! Tem gente dizendo que a A é a verdadeira, tem gente dizendo que a B é a verdadeira. Vamos lá. O texto sugere que deslocar as crianças de um ambiente para outro, né? Levar para o parquinho, levar para a biblioteca, para a biblioteca, às vezes, fala aí, Indiara, a B é a verdadeira, a B. Eita, a B tá ganhando. Vamos lá. Verdadeira. Vamos lá. Número 1. O texto sugere que deslocar as crianças para um outro ambiente, como biblioteca, parquinho, pátio, acaba por se tornar uma ação trabalhosa. Essa ação, galera, ela se torna trabalhosa se ela não for planejada e ela não tiver um objetivo. Se ela estiver num planejamento e ela tiver um objetivo, eu já vou preparar e desde o início da aula eu já vou trabalhar para que isso aconteça, né? Eu atinjo os resultados esperados. Agora está dizendo que o texto sugere que deslocar as crianças para outro ambiente sem uma objetividade, sem um planejamento, não atinge os resultados esperados, é claro, tá? Isso é claro. Vou levar as crianças para a sala de vídeo, vou levar as crianças para a brinquedoteca, vou levar as crianças para correr no pátio. Beleza, mas eu tenho que planejar isso, tenho que saber o objetivo e tenho que trabalhar com as crianças desde o começo. Isso sejam crianças, adultos. Quando a criança, o adulto ou o adolescente sabe o que vai acontecer, ele se sente mais seguro. Então, no início da aula, eu vou dizer: olha, primeiro, nós vamos fazer a chamada. Depois, nós vamos ler o livro tal. Depois, nós vamos abrir o livro da página tal. E depois, nós vamos fazer uma atividade no pátio, com o objetivo disso e daquilo. Ok. Agora, se do nada eu pego e falo, bora pro pátio, vai ser o caos, porque eu não sei nem o que eu vou fazer lá. Então, a um tá certo. Vamos ver agora a B. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir que, aparentemente, há um forte predomínio do pressuposto da homogeneidade nas atividades didáticas, ou seja, tarefas iguais para todos os alunos. Então, eu dou a mesma aula igual para todo mundo, a atividade igual para todo mundo e explicações gerais para todo mundo. Representam a garantia de aprendizagem no lugar de outras atividades. Essa, galera, é uma questão puramente de interpretação de texto, porque o texto diz exatamente isso. Prevalece a homogeneidade nas atividades didáticas em detrimento da diversificação. Mesmo que você não soubesse nada sobre a questão, é puramente interpretação de texto. Então, de acordo com o texto desse autor, o gabarito é a letra A, né? Ele critica isso, mas normalmente é isso que acontece e é isso que ele está dizendo, tá? No lugar de
homogeneidade, a gente devia pregar a heterogeneidade, atividades diversificadas. E o texto diz que, na maioria das vezes, né, a gente faz tudo igual para todos, dá uma aula igual para todos. Ele está fazendo uma crítica e, de acordo com o texto, o gabarito é a letra A. As angústias, aflições até agora? Vamos para 3. Opa! Mesmo texto, tá, pessoal? É o mesmo texto. Alguns desafios para o processo de avaliação. É o mesmo texto. Quem souber pode responder. Eita, tem gente indo de A, tem gente indo de C. Lascou-se. Vamos lá. Número 1. As informações presentes no texto permitem concluir que há uma forte resistência da comunidade escolar em torno de oportunidades de promoção dos alunos na escola, que estão expressas na sugestão de regimes não seriados, ciclos, programas de aceleração. Então, vamos lá no texto, né? Então, vamos lá. Os desafios na avaliação persistem em uma concepção classificatória, apesar dos discursos inovadores. Por conseguinte, nota-se uma resistência às oportunidades de promoção do aluno estabelecidas pela LDB. Então, a número 1 é verdadeira. E quais são essas oportunidades de promoção? Eu preciso entender a LDB. Sugestão de regime não seriado, ciclos, programas de aceleração para o aluno que está em atraso. Então, a primeira é verdadeira. A afirmativa 1 é verdadeira. Se a afirmativa 1 é verdadeira, eu só posso tirar a C. Ainda estão no páreo, a B e a D. 2. É fundamental organizar corretamente o aproveitamento do tempo em que o aluno permanece na escola. Recomenda o texto. Essa medida amplia e torna mais frequente a improvisação, que muitas vezes é resultado da falta de tempo, como pode ser percebido a partir da leitura cuidadosa. A segunda informação é falsa. Não é falta de tempo, é falta de organização, tá? Então, na 3 é letra B. 3 é letra B. Não é falta de tempo,
É falta de organização. Se eu planejo, eu tenho o tempo certo, ok? Vamos para 4. Hoje é curtinho, só 8. Não vou torturar vocês na sexta-feira, não. É só para a gente se encontrar pelo menos uma vez por semana aqui na mentoria. Quero ver se todo mundo fez os deveres de casa. Vamos lá. Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência. Por isso, a avaliação deve ser diagnóstica e inclusiva. O que é uma avaliação diagnóstica? É aquela que a gente sonda, é aquela que a gente faz no início do ano, no início de um projeto, no início de um capítulo. A gente vai sondar, a gente vai conhecer. Assim, o educador, durante o planejamento educacional, deve certificar-se que os momentos avaliativos não se limitam à simples quantificação do conhecimento do aluno, nem serão encerrados após a atribuição de notas e conceitos. 2. A avaliação deve ser compreendida como um conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, de forma paramétrica e objetiva, priorizando os exames, as provas escritas e os testes de múltiplas escolhas, em detrimento, ou seja, deixando de lado as atividades de construção e análise textual, ou mesmo qualquer outras formas de interação com a língua ou com diversos tipos de textos e mensagens disponíveis na sociedade. 3. O ensino de língua portuguesa no ensino fundamental deve organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos coerentes, coesos, adequados aos seus destinatários, aos objetivos e a que se propõe e aos assuntos tratados. E aí? O que será que está certo? O que será que está errado? Gente, que calor é esse? Amanhã eu vou derreter na aula no centro do Rio. Vamos para as opções. Hoje só tá questão grande. Claro, são só 8 questões. Vocês queriam questões pequenininhas, bobinhas. Ah, fala sério. E aí? Eu não sou boazinha sempre, gente. Eu só de vez em quando. Letra C. Apenas 2 afirmativas estão corretas. E qual é a errada? A número 2, né? Que fala que é para focar o exame escrito, desconsiderar o que a criança fala, desconsiderar os textos. Então, a 1 e a 3 está correta. A 2 está falsa, mentirosa, podre. Ok? 2 estão corretas. A 1 e a 3. A 2 é mentirosa. Agora vem uma questão pequenininha daquele texto. Historicamente, os desafios no processo de avaliação sempre têm se distanciado da concepção classificatória devido exclusivamente aos discursos dos professores, que ratificam aí tendências inovadoras, conforme pode-se inferir a partir daquele primeiro texto. De acordo com as informações do texto,
Pode-se inferir, né? Pode-se entender que a intervenção pedagógica do professor no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos se configura um dos grandes entraves ao melhor entendimento dos processos individuais. E aí? Deixa eu trazer as outras para cá. Tá, peraí. E aí? O que vocês acham na 5? Deixa eu descer a questão toda para ficar mais fácil para vocês. Lembra daquele primeiro texto? É sobre ele. Ninguém está falando hoje, está todo mundo tão quieto. Tá faltando gente pra caramba, só tem 11 aqui. Tia Carla tá malvada? Viram nada. E aí? Ah, letra A, as duas estão corretas? Será? Olha só. O que que o texto diz? Vamos voltar lá no texto. Vamos voltar nele. Os desafios na avaliação persistem na concepção classificatória, apesar dos discursos inovadores dos professores. Eles fazem discursos inovadores, mas continuam avaliando, baseando só em testes e provas. Então, A1 é uma mentira, tá? Apesar desses discursos inovadores, tá? Eles não se distanciam da classificação. A gente luta ainda por uma avaliação inovadora, como tem que ser. Então, a primeira afirmativa, ela é falsa. E a segunda afirmativa é verdadeira. Letra C, tá? A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Aqui, ó. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Letra C. Lembrando, galera, quem chegou depois, eu vou deixar tudo aqui para vocês. Vou colocar lá no grupo. Vamos lá. Tá acabando. Para um bom planejamento, temos a avaliação da aula. Ou seja, eu planejo e depois eu avalio se aquilo que eu planejei atingiu os objetivos ou não. Então, para um bom planejamento, temos a avaliação da aula, que está diretamente ligado a quê? Ah, eu dei a resposta. Letra A, né? Por quê? Eu preciso avaliar se eu atingi os objetivos ou não. Se eu não tenho um objetivo claro do meu planejamento, do meu plano, como é que eu vou saber se a minha aula deu certo ou não? Se os meus alunos foram bem ou não? Eu não sei. Então, vamos para a penúltima.
Gente, eu vou deixar gravado, tá? Se alguém tiver dúvida, depois me chama, porque a galera da mentoria, que tem 20 brau, sextou, foi pro shopping. No que se refere à obra de Jussara Hoffmann, ela fala sobre avaliação mediadora, sobre o professor acompanhar o passo a passo do aluno, a maneira como o aluno pensa, o professor como um mediador, onde erro e acerto têm o mesmo peso, porque quando o aluno erra, muitas vezes não é porque ele não sabe, é porque ele pensou de uma maneira diferente, é porque o enunciado não estava claro. Então, analise os itens a seguir no que se refere a Jussara Hoff. Então, o que ela diz aí na 7? Primeiro é preciso mudar a escola e a sociedade para depois mudar a educação. A avaliação de um curso só terá sentido se for capaz de possibilitar a implementação de programas que resultem em melhoria do curso, da escola ou da instituição avaliado. Ou seja, eu só avalio alguma coisa se resultar em mudança. Avaliar para reprovar não é indicador de qualidade da escola ou do professor. Isso só tem sentido dentro de uma perspectiva classificatória e seletiva. E aí, o que é que vocês acham? Deixa eu descer a questão. O que é que vocês acham aí? Opa, apareceu uma resposta. Quem foi? Foi a Lilian, letra D. Isso. Apenas a 2 e a 3 são verdadeiras, tá? A 2 e a 3. Porque primeiro é preciso mudar a educação. E a educação é que vai mudar a escola e a sociedade. Paulo Freire já dizia isso, né? Primeiro eu mudo a educação. E essa educação vai mudar a escola e a sociedade. Maravilha! Vamos para a última. Apresenta indicações sobre conhecimento, apresenta indicações sobre conhecimentos, aptidões, interesses ou outras qualidades do aluno, determina a posição dos alunos no início de uma unidade de ensino, período ou ano, além das causas subjacentes, né? Além ali da gente descobrir se o aluno tem alguma dificuldade da aprendizagem. Qual é o tipo de avaliação? Como é o nome dessa avaliação que vai trazer para a gente essas respostas iniciais? E eu falei lá no começo, na primeira questão. Ele arrasando, letra A. A avaliação diagnóstica. Antes de eu traçar o meu planejamento, eu preciso fazer aí um diagnóstico, sondar quem é minha turma, quais são os meus alunos, tá bom? Galera, na segunda-feira, ai, que bom ver a tela cheia assim. Na segunda-feira, a gente se encontra. A gente não, na segunda-feira, eu mando para vocês o desafio da semana. Deixa eu tirar uma foto dessa turma cheia. Na segunda-feira, eu boto para vocês o desafio da semana e eu quero ouvir lá nos grupos como é que foi, estava fácil, estava difícil. E qualquer dúvida, seja sábado, domingo, feriado, podem me chamar, tirar a dúvida. E eu vou botar que dia da semana vai ser a nossa aula da semana que vem, tá bom? Provavelmente será na quarta, tá bom? Então a gente vai alternando assim. Provavelmente será na quarta. Mas eu vou ver direitinho, porque eu estou mais enrolada que carretel. É um monte de aula que saiu do nada. É Pedro II, Campos, Teresópolis, Saquarema.
Todo mundo resolveu fazer concurso agora. Galera, um beijo, bom final de semana. Quem não fez suas atividades, façam. Quem não me mandou a discursiva, a foto da discursiva feita de caneta, tanto para o pessoal de campus quanto o pessoal da mentoria, se liga, hein? Eu vou na casa de vocês pegar, hein? Hã, vai vendo. Vocês estão pensando que eu tô brincando? Eu não sou mais a boazinha de 2025. Versão 2026 malvadona. Beijo, gente. Bom final de semana. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.